A RFI começa hoje uma série de reportagens sobre a Operação Mar Verde. Mar Verde foi o nome de código de uma operação secreta levada a cabo pelas forças portuguesas contra o poder da Guiné-Conakry a 22 de novembro de 1970 e que conta, pois, com pouco mais de meio século. Começamos aqui por tentar penetrar nas redes tecidas entre Portugal e a Guiné-Conakry para consumar o plano, em foco, antes de mais, a vertente relativa à Guiné-Conakry. Esta foi uma operação lendária que foi alvo da publicação recente de 2 novos livros, aliás, um em França, de Bilguissa Diallo, outro em Portugal, de José Matos. A Mar Verde é, no contexto da Guerra da África, uma operação única, porque é a única vez na longa história da guerra que Portugal invade um país vizinho, neste caso a capital de um país vizinho, com um objetivo estratégico em mente. Não era o único objetivo da operação, mas era, digamos, o objetivo mais importante, que é promover um golpe de Estado e tentar substituir o regime que existia nesse país, neste caso na República da Guiné, liderada pelo presidente Sékou Touré. E, portanto, esta operação, de facto, é uma operação também lendária e é uma operação que, no contexto daquela guerra, não tem outra igual noutro sítio. Nem em Angola, nem em Moçambique aconteceu algo de parecido com uma operação desta dimensão e com este tipo de características. Palavras de José Matos, autor do livro Ataque a Conakry, história de um golpe falhado, publicado pela editora Fronteira do Caos. Trata-se de um investigador português em história militar e autor de uma série de obras, inclusive em inglês, sobre as guerras do antigo ultramar português em Angola e Moçambique e, sobretudo, na atual Guiné-Bissau. Ele que colaborou também com Bilguissa Diallo, antiga jornalista em França, que acaba de publicar, junto da editora L'Harmattan, o livro Guiné, 22 de novembro de 1970, Opération Mar Verde. Eram pessoas que gostavam do seu país e que não estavam de todo à mercê nem do neocolonialismo nem do imperialismo. Bilguissa Diallo, em entrevista a Laurent Corot, acerca da Operação Mar Verde, descartando o facto de que os opositores da Guiné-Conakry que nela participaram estivessem a soldo do regime colonial português. A autora acaba de publicar uma nova edição de um livro sobre o caso. Ela que é também a filha de Ibrahima Thierno Diallo, mentor de um partido de dissidentes guineenses, a FLNG, Frente de Libertação Nacional da Guiné, que esteve por detrás deste golpe com o regime português. Se o golpe tivesse sido bem sucedido com o derrube do presidente Sékou Touré da Guiné, vigente desde 1958, seria Diallo a suceder-lhe no cargo. No que diz respeito à causa pela qual me bato junto da Frente de Libertação Nacional, luto para que todos os cidadãos da Guiné possam viver livremente dentro do meu país. Queremos demolir a ditadura de Sékou, queremos demolir esta ditadura desumana e satânica, queremos estabelecer uma democracia real à escala do nosso país. Ibrahima Thierno Diallo, num registro de arquivo da RTP, Rádio e Televisão de Portugal, fonte dos registros que aqui difundimos num trabalho de Carole Valade. Bilguissa Diallo, autora de 2 livros em França sobre esta operação levada a cabo por Portugal, com a participação ativa de opositores ao regime de Sékou Touré, explica quem foram os autores daquela que na Guiné-Conakry passou a ser conhecida em 1970 como a agressão portuguesa. Uma parte destes homens eram dissidentes guineenses, outra parte eram militares portugueses e afro-portugueses. Na altura, Portugal estava em guerra contra a rebelião do PAIGC e o comando do PAIGC estava implantado em Conakry. Alpuin Calvão, capitão de mar e guerra, foi o estratega da operação a partir do território da então Guiné Portuguesa. Ele conta como é que a FLN
FLNG se juntou a uma operação de Lisboa visando, sobretudo, beliscar a base de retaguarda do PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, ativo a partir da Guiné-Conakry. Na altura foi-me dado conhecimento que havia um grupo de exilados guineenses que constituíam a Frente Nacional de Libertação da Guiné, que já estavam em contato com o governo português há bastante tempo e que pediam um apoio para fazer uma ação militar contra o Sékou Touré. Íamos fazer uma operação de uma tentativa de golpe de Estado e à qual demos treino e armamento. No entanto, durante anos, Portugal faz orelhas mocas aos contactos dos opositores a Sékou Touré, revelações que constam do livro de José Matos. Nós constatamos pelos documentos consultados que desde os primeiros contactos em 1966, e que são contactos que são estabelecidos até com autoridades da Guiné Portuguesa, na altura, em Bissau, há uma grande reserva das autoridades portuguesas e até do governo português, nomeadamente do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que estava mais, e do ultramar também, relativamente à verdadeira capacidade da fronte fazer uma ação bem-sucedida contra o Presidente Sékou Touré. Constatamos depois que em 69 há uma mudança de opinião, ou seja, de repente nós constatamos que aquelas reservas que existiam relativamente a um apoio a esse movimento mudam e há de facto claramente um apoio que chega à Operação Mar Verde. Como é que foram estabelecidos estes contactos até Lisboa se deixar convencer pela FLNG para tentar simultaneamente neutralizar o PAIGC para se procurar inverter o curso da guerra na então Guiné Portuguesa? Um dos atores deste ataque numa noite de sábado de novembro de 1970 a Conakry foi o comandante português de mar e guerra Costa Correia. Ele comandava uma das 6 embarcações que invadiram a capital da República da Guiné e conta como decorreram os preparativos desta operação. A ideia terá surgido talvez em 1968, aproximadamente, foi depois sendo preparada com algumas incursões, viagens de alguns navios de guerra portugueses a recolher opositores da FLNG, ou também outros, mas claramente sob o chapéu da FLNG, e transportá-los então para a ilha de Soga, na então colónia da Guiné-Bissau, para receberem alguma formação, adestramento, equipamento, material, etc. Isso já num prazo relativamente mais curto, antes de novembro de 1970. Terá havido duas fases, uma fase de preparação e concepção da operação, outra preparação dos elementos necessários, dos quais era muito importante para o desencadear da operação a colaboração da FLNG, e depois, na parte imediatamente anterior, talvez 2 ou 3 meses, a reunião do material, dos equipamentos, tudo isso, conjuntamente com talvez uns 2 meses de preparação do pessoal que é recrutado para a operação. Lisboa estava na altura em 3 frentes simultâneas de luta, Angola, Moçambique e Guiné, para manter os seus territórios ultramarinos em África, não obstante a queda dos territórios de Goa, Damão e Diu, recuperados em 1961 pela Índia. No entanto, é este mesmo regime que consegue como aliado a FLNG, apostada no derrube do regime de Sékou Touré. Como se organizavam os opositores ao Senhor Todo-Poderoso de Conakry? As respostas de novo com Bilguissa Diallo. A FLNG é um partido que se compunha, na realidade, de quadros da diáspora guineense, radicados, na sua maioria, em Dakar, mas também em Abidjan, alguns dentre eles em Paris. Eles organizam-se, pois, a partir dos países limítrofes. José Matos comenta o perfil daquele que pretendia assumir a chefia do poder em Conakry, derrubando o emblemático Sékou Touré.
Touré, que, recorde-se, foi o único que em África disse não ao general francês de Gaulle, que propunha uma comunidade franco-africana, precipitando a independência da Guiné francófona em 1958. O comandante Diallo, pai da Vilguissa, de facto era um homem que tinha, relativamente ao seu país, uma grande vontade de mudança. Era um homem que, de facto, detestava o regime do presidente Sékou Touré e era um homem que queria mudar o regime a qualquer custo. E daí que chega ao ponto de se envolver na operação. Foi a Conakry nessa madrugada, nessa noite, tentar esse sonho, no fundo, quer dizer, tentar mudar o regime, neste caso pela força, mas tentar, de facto, mudar. E é interessante que o comandante Diallo, no final da operação, publica um relatório, aliás, que também vem referido no livro, em que ele se mostra disponível para voltar novamente a Conakry numa outra operação. Ou seja, diria que era um idealista, como é óbvio, mas era de facto um homem muito interessado no seu país e que detestava a ditadura que existia no seu país. O comandante Costa Correia conta-nos qual a estrutura que a FLNG preparara para tentar derrubar o regime de Conakry e os respectivos calcanhares de Aquiles nesta operação tecida em conluio com Lisboa. Na prática, o que se viu é que o conjunto de opositores da Guiné-Conakry ao regime Sékou Touré que iam embarcados, aliás, praticamente a maioria no meu navio, lancha de desembarque grande montante. Eu levava a bordo o coronel Tierno Diallo, o Dr. Hassan Assad e o jornalista o Dr. Siradio Diallo. O coronel Tierno Diallo seria quem substituiria Sékou Touré, o Dr. Hassan Assad seria o primeiro-ministro e Siradio Diallo seria o estratega, digamos assim, com o posto teórico de ministro da Informação. Mas eram apenas 3 pessoas. O pessoal que seguiu eram cerca de 50. Ora bem, é evidente que ou haveria uma rede já constituída e pronta a apresentar uma solução alternativa, era realmente pouco pessoal e com um perfil não suficientemente consistente para tomar conta do poder. E assim terá havido uma certa superavaliação ou hiperavaliação dos recursos que estariam à disposição que essa operação tivesse êxito. Voltaremos aqui na antena da RFI à Operação Mar Verde e aos muitos mistérios que meio século depois ela continua a encerrar ao largo da costa ocidental africana, entre as atuais Guiné-Bissau e a República da Guiné.